Amados irmãos e irmãs, com muita alegria eu cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Não poderia também deixar de aproveitar essa oportunidade para desejar a todos, no momento da gravação desta lição, que tenhais boas festas e um ano novo cheio das bênçãos do Senhor. Que 2016, o próximo ano, seja um ano de avanço, um ano de crescimento para a honra e para a glória de Deus, de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por tudo que tu tens proporcionado para todos nós, como teus filhos, como teus servos, que habitamos sobre a face deste velho mundo. Nos abençoe, guiando-nos na devida compreensão da tua palavra para o sustento de nossa fé. Capacita-nos, Senhor, a andar retamente em teus caminhos. Fortaleça a nossa vontade de te servir melhor e principalmente no desejo de vivermos na paz de Cristo e especialmente desejando-a para todos os que nos cercam. Dirija-nos e guarda-nos, é o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Crise no Éden. Olha, na primeira lição, vimos que houve a crise no céu. E de forma indireta, ela nos atingiu. Porque conhecemos, biblicamente, que a natureza criada de Deus, não importa aonde ela foi criada, em que parte do universo, aonde acontece o pecado, imediatamente vem o gemido e vem a morte. Morte em evidência da morte eterna, de forma absoluta. Contudo, pela graça de Deus que sempre existiu, há muito mais tempo do que imaginamos, muito antes da criação desse planeta, da formação desse planeta, essa graça já estava sobre aqueles que já tinham sendo vítimas de pecado no céu, que cometeram a primeira crise. E por acontecer essa graça, o sono da morte já era conhecido. Veja que ao acontecer a crise aqui na Terra, muita coisa ficou mais fácil de ser compreendido a respeito desse tão polêmico tema. Mas se está revelado, está na palavra de Deus. Nós estamos falando que essas duas crises aconteceram em plena evidência da eternidade. Deus não criou nada temporal. Ele criou tudo de forma absoluta, eterna. Agora, quando essas crises aconteceram, é bem simples de ser comparado. O indivíduo que está doente, se ele atingir um determinado nível de agravamento da doença, ele precisa de ir para o hospital. Não dá mais para ficar em casa. E lá dentro do hospital, se continuar agravando e atingir um nível muito elevado desta gravidade, ele precisa de ser isolado. Principalmente se tratar de questões de alta contaminação, para evitar que o dano seja levado a outros. Veja que, mesmo no antigo Israel, lá em pleno deserto, um leproso, ele era isolado do arraial. Mais tarde, quando já nas grandes cidades, formadas, habitadas, fora daquele princípio nômade, de tendas, etc., mesmo nas cidades, um leproso era levado para fora da cidade e isolado.
Veja, meus irmãos, os seres que pecaram no céu sofreram esses mesmos passos, apesar de muito pouca informação direta na Bíblia Sagrada sobre isso, mas as entrelinhas da Bíblia tem muita informação. E um dia, o nível se elevou tanto da gravidade do pecado deles, quando eles justamente conseguiram fazer um planeta cair, que foi o planeta Terra. E eles foram excluídos de lá. E foram lançados aqui na Terra. E aqui entra na crise do Éden. Lembre de um detalhe: Éden era todo o planeta Terra. Deus plantou um jardim ao oriente do Éden, ali no Oriente Médio. Enquanto o casal líder não pecou, nada atingiu. É por isso que às vezes há um confronto entre a ciência e a teologia, em sua maioria, porque, segundo os insopos radioativos utilizados em espectrômetros de massa, apresenta-se uma ideia comungada pela maioria dos estudiosos de que a Terra teria cerca de 4,54 bilhões de anos. Dar-se conta de que a raça humana teria aproximadamente 13 milhões de anos, baseado em estudos de fósseis de mamíferos, incluindo homens e primatas. Dá-se conta de que glaciações do globo teria se iniciado há cerca de 60 milhões de anos atrás, tendo como primeira crise, aí focada já, que dá bem para entender, de Romanos 8, 22 a 23, como eu disse, indireta. Quando o pecado começou lá, o universo todo sentiu, a natureza de Deus criada toda sentiu. Só que quando a crise agravou, que levou esse planeta a cair, que os seres de lá foram expulsos para cá, isolou-se, fez um cordão de isolamento em torno desse planeta. E esse planeta inteiro, com os seres do universo todos, ficaram encaçapados aqui dentro. E todo um processo de recuperação nesse isolamento foi trabalhado nos seres que caíram tanto do céu quanto da terra. E iniciou-se então essa segunda crise, que nós adentramos agora no estudo, crise no Éden. Gostaria ainda de lembrar que até mesmo uma das crises mencionada pelos cientistas, que dá bem para sentir esse gemido da natureza, conhecido na ciência como Era dos Dinossauros, quando um asteroide de 14 quilômetros de diâmetro atingiu na altura do México o planeta Terra, só 65 milhões de anos atrás, aproximadamente, e gerou um buraco, uma cratera de aproximadamente 200 quilômetros de extensão. Veja, meus amados irmãos, todos esses detalhes que é difícil, parece impossível de conciliar ciência e teologia, mas parece combinar com a Bíblia. Sabe por quê? Porque aqui, o homem que viveu lá na eternidade, lá no Éden, que até então não tinha preocupação de contar data, de contar nada, temos uma certeza absoluta que a ciência precisa de olhar com mais cuidado. Sabe qual? O jardim do Éden não foi atingido por nenhuma crise desses gemidos enquanto o casal líder não caiu. Pode ter acontecido o que for fora do jardim. O Éden, que é o planeta Terra, pode ter sofrido. Com certeza tinha gente que pecou antes de Adão e Eva. Lá no céu começou o pecado, a primeira crise, nós vimos. E isso dentro desse bloco da eternidade, dessas cifras enormes, esses números, essas dízimas enormes, de anos e anos que teria acontecido. Agora, aqui dentro do planeta Terra, quando o casal líder cai, quando há a transição, a transferência daqueles seres de lá para cá, aí entra numa idade conhecida como 4.000 anos aproximadamente antes de Cristo, aonde ainda assim mesmo esse nosso Adão, nosso primeiro pai, teria vivido aproximadamente mais de 900 anos, cerca de 930 anos, no Escatologia 3. Se você entrar, você vai conhecer melhores detalhes. Na lição não dá tempo de trabalhar tudo isso. Mas aqui está.
Nós temos também histórias de civilizações sob pecado que se desenvolveram muito antes de 4.000 anos antes de Cristo. Os Jomons que deram origem aos futuros japoneses, por exemplo, dá-se conta de que entre 13.000 a 9.500 anos antes de Cristo, baseado em estudos em cima de louças que eles já tinham naquela época, de produtos artísticos desenvolvidos por eles, até 2.500 anos, ou seja, 200 anos só antes do dilúvio, dá-se conta da existência dessa civilização. Dentre outros que já povoavam a terra, dando-se a entender claramente que entre o pecado de Adão e o pecado de Caim, que nasceu em pecado, outros seres descendentes dos nossos primeiros pais já pecaram e foram sendo expulsos. Por isso que do céu vieram para a terra. Do jardim do Éden, o casal foi colocado para fora. Na igreja, dependendo do nível de contaminação, de agravamento de um determinado pecado, as pessoas também são cortadas. E precisam ficar no isolamento, no banho-maria, para depois ver que recuperou, reintroduzir no seio da igreja novamente. Isso faz parte do mundo de pecado. Lamentavelmente. O verso principal, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. E este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, meus amados irmãos, é simplesmente um texto que expõe o tratado de paz, da paz do reino, em plena guerra. Porque isso aqui, nesse momento, o pai estava entrando no jardim para expressar essas palavras, em pleno ato de amor e misericórdia. O filho estava lá na batalha no céu, porque o diabo, ao pegar as vestes, ao que tudo indica, do casal e deixá-los nus aqui, foi contar a vitória lá no céu, onde desencadeou a batalha armada que vimos na aula passada, na lição passada. E o Espírito Santo trabalhando no coração de todos os seres que caíam, tentando recuperá-los, tentando minimizar os impactos da violência que o pecado nos leva. A sombra da eternidade que envolve esse planeta e os seres caídos, nós conhecemos por graça, que é uma representação ampla e nítida da glória de Deus, que nós exercemos e interagimos através de nossa fé. 3 bênçãos, segundo tema. Ao analisarmos Gênesis capítulo 1, verso 22 e 28, percebemos as 2 primeiras. Na primeira, uma fala interativa do Criador com as criaturas desse planeta, recém-criado. Por que ela fala? Deus disse para ele, procriai-vos, e eles foram procriar. Crescei-vos, e eles foram crescer. Isso foi dito para o homem, para os animais, e eles entendiam, porque havia compreensão, comunicação aberta. Daqui a um pouco nós vamos ver a serpente lá conversando abertamente, ninguém estranhou nada. E isso não acontece mais hoje. Essa interação entre a natureza e o homem, com certeza, entre Deus e ela, sempre existiu e sempre existirá. Começa um tsunami, antes do tsunami acontecer, os animais já estão correndo. Começa a trovoar, fechar o tempo, o gado já está escondendo. A natureza sabe, continua conversando com Deus. Deus conversa com ela, conversa conosco também. Só que muitas vezes somos muito berrentos, cabeçudo, muito cabeça dura. Insistimos, peitamos. Muitas vezes, por não compreendermos amplamente o recado, aí vamos pagar para ver? Não vale a pena. Nos pequenos detalhes já deveríamos prestar atenção. E Deus, nessa fala interativa, conseguimos perceber também a bênção dele nessa união de casal ou de casais, que deveria ser algo muito especial, feito de maneira a que, quando fôssemos escolher a companheira ou o companheiro,
fizéssemos, com o mínimo da inteligência que Deus nos deu, uma escolha de que, nesse novo ciclo de vida, pudesse fazer uma escolha que esse parceiro ou essa parceira fosse no mínimo igual aos nossos pais. No mínimo. O ideal seria melhor ainda. Porque passamos ali 20 anos junto com os pais, 20 e poucos anos, que seja 30. Mas o resto da vida, o ideal seria, né? Do lado de alguém. Por isso, a sabedoria devida na escolha, o cuidado, a cautela em procurar escolher melhor, analisar coisas simples, como pessoa que ama, pessoa que perdoa, pessoa que tem misericórdia, pessoa que tem humildade, valores normais, tão simples de observar. E agora, a terceira bênção aqui observada, o sábado. Deus fez 7 dias, pegou 6 e nos deu. Só pediu um para ele. E deu uma bênção especial ainda, um presente semanal durante nossas vidas para todo aquele que interagir com ele nesse momento, nesse período, e lembrar desse ponto interativo, de acordo, da interação de Deus conosco, desse descanso, para, de fato, sermos mais felizes, de maneira plena. Nessas 3 bênçãos, aqui apresentada, questões de vida ou morte, estão inseridas juntos. De viver melhor ou viver pior. Viver o melhor, vive mais. Menos cabeçada. Viver o pior, vive menos. Mais cabeçada. Tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista espiritual. Pense nisso. Terceiro tema, o teste junto à árvore. Em toda a criação, olhando aqui do prisma desse planeta, Deus formou um jardim e colocou o casal ali dentro. E ali dentro, 2 árvores no centro do jardim têm um destaque especial de todas as demais. Numa chamada árvore da vida, e lá em Apocalipse inclusive, comentando sobre isso também, que para a saúde das nações, ou seja, se tratando de uma palavra absoluta, palavra de Deus, saúde das nações, lembrando que ali já existia a doença do pecado acontecido no céu, por isso a expressão saúde aqui no Apocalipse. João, ele teve visões da queda, como nós vimos em Apocalipse 12, como vidente, ao que aconteceu 4.000 anos antes de Cristo, Apocalipse 12, 7 a 12, e teve visões futurísticas, como profeta, como a árvore da vida lá na Cidade Santa, como Apocalipse 22, de 1 a 3, nos revela. Mas essa árvore da vida, que nós já comentamos muito sobre ela, que é para protelar a vida, a árvore essa que seria, evidentemente, o jardim cercado para evitar que a raça caída tivesse acesso a ela e comece a viver sem pecado eternamente, atrapalhasse o bloqueio necessário que Deus teria então implantado sobre a natureza e sobre o homem, os habitantes desse planeta. Se continuasse tendo acesso à árvore da vida, poderia acontecer um desarranjo nessa questão, e a mente ser desbloqueada em pecado nos levaria a uma regimentação problemática do exército do inimigo, que já vive desse jeito, porque em milhares de anos comendo fruto da árvore da vida onde quer que ele vivia, antes de ser expulso do céu. Daí essa diferença de idade. O cara foi lançado na terra há 4.000 anos antes de Cristo, foi o período que Adão e Eva teriam sido expulsos então, e está aí vivo até hoje. Ainda vai ficar 1.000 anos depois que Cristo voltar pela segunda vez. Só então depois desse milênio apocalíptico ele será destruído. Tenta entender, tenta imaginar. E será o que ele quer fazer lá na cercar a Cidade Santa? Você tem 2 árvores lá dentro.
Não tem nada mais, nada menos que ele quer, a não ser aquilo. Mas não vai adiantar nada. Biblicamente sabemos, e ele também sabe, que vai chover fogo e enxofre do céu e será o fim. Ele não desiste. Nós deveríamos ser persistentes sempre com a consagração, com as coisas do reino, com a palavra de Deus, jamais com o pecado. Porque o pecado não adianta. É subestimar a misericórdia de Deus, achar que não vai acontecer nada. É subestimar demais. Porque Deus é misericórdia, é amor, mas é justiça. E lá no Calvário está a prova disso. Que a justiça e o amor de Deus se beijaram. A outra árvore, colocada de frente da árvore da vida, bem próxima uma da outra, essa era de propriedade divina. Deus demonstra com isso que gostaria, que gosta, que deseja viver entre nós. Mas como ele é um ser divino e nós somos criaturas, ele tem a árvore dele. E aquilo é dele. E Deus continua tendo as coisas dele, mesmo depois que o jardim foi recolhido e levado para o céu. Nós vimos que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi embora. Quando o jardim foi levado embora. Mas o sábado continua aqui na terra. E é dele, não é nosso. Bênçãos e maldições estão previstas em cima das nossas escolhas. Temos livre-arbítrio. Se guardamos, bênçãos. Se não guardamos, cada um faz sua escolha. Não pode reclamar. E o que tem de crente marca-traque, que não guarda nada, é só da boca para fora, que não respeita, não tem noção do problema que está enfrentando, não tem noção do que está ralando na vida, porque perderam a sensibilidade com algo que é de propriedade exclusivamente divina para estarmos interagindo com Ele neste dia, de modo especial. Outra coisa que pertence a Ele, que não é nosso, e ai de quem põe a mão de maneira torta, e de quem deixa de pôr dízimos e ofertas. Não é nosso, isso é de Deus. E não é cobrança, a Bíblia não cobra nada. É livre escolha. Mas dízimos e ofertas pertencem ao Senhor. Alguns exemplos pequenos de coisas que ainda são dele, que estão aqui. E ele deu o que é nosso, que é sempre a maioria. Sempre a maior parte é nossa. E pediu sempre a menor parte. E, de forma curiosa, nesse primeiro ícone de propriedade dele, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós conhecemos a perdição das almas. Muito antes do casal pecar, eles já estavam avisados sobre a questão da morte. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, nela nem tocareis. Porque no dia que dela tocardes ou comerdes, certamente morrerás. Alguém já tinha avançado nesse ícone lá no céu. Algumas pessoas já vinham conhecendo os prejuízos dessa natureza. Só que por viverem numa dimensão onde não tinha para onde mandar, não tinha ainda planeta nenhum que tinha caído, que o líder tinha caído, eles ficaram comendo o fruto da árvore da vida e foi levando na barriga até o dia da batalha, que foi o dia que fizeram esse planeta aqui cair. No segundo ícone de propriedade divina, que é o sábado, nós conhecemos uma interação divina e humana na rotina do universo. E isso continua, para não perdermos o hábito, porque lá no livro de Isaías, no capítulo 66, no verso 22 e 23, nós vimos que o sábado é uma questão, não é questão para ficar conversando, batendo boca entre mortais. No reino eterno, no novo céu e na nova terra que eu hei de fazer, o sábado vai continuar sendo guardado. E vai continuar sendo um dia de interação, que virão toda a carne perante mim e me adorar, diz o Senhor. Então continua, está aí. Para a gente não perder o costume, é bom aprender a guardar direitinho.
E o último ponto, o terceiro ícone, que são os dízimos e a oferta, são formas de investimento na salvação de almas, de nos envolver nessa questão de salvar almas. E uma delas, a outra é a nossa missão pessoal, que nós não devemos também abrir mão dela, que é o trabalho missionário, é a missão do ID. Veja que o teste junto à árvore está aí vivo, diante de nós a todo tempo. Presta atenção, fiquem atentos. A queda, parte 1. Quarto tema. Meus amados, aqui poderíamos separar 6 pontos de síntese sobre essa queda, parte 1. A primeira delas é a serpente, que entra em cena como parceira do diabo, representando o mundo animal. Vimos que pelo contexto bíblico ela era a mais inteligente dos animais que tinha na natureza. E aí assume um compromisso fatal, fazer parceria com quem jamais deveria ter feito. E dá bem para entender depois o porquê que o mundo animal todo, evidentemente, deve ter, de forma direta ou indireta, concordado com isso. Porque aconteceu, atingiu todo o planeta. A queda, parte 1, foi uma transição fatal para esse planeta. E não perca de vista um detalhe: comunicação que tinha. Esse animal é tão curioso que a forma de maldição que veio sobre ele depois, que antes ele voava, além de ser o mais inteligente. Continua inteligente, esperto, contudo, cego, só enxerga com a língua, rasteja, fruto da maldição, mas é temido. Veja que uma cobra que não tem veneno, essas cobras pequenininhas, coral falsa, cobra de 2 cabeças, caninana, pequenininha, mussuranas, etc. Cobra que não tem veneno, pequenininha, aparecer num quintal que tem galinha, as galinhas já pegam e comem e traçam ela, como se fosse uma minhoca. Mas uma cobra venenosa pode ser pequenininha. A hora que ela aparece no meio de um quintal, as galinhas cercam e fica de olho de longe, nada de beliscar nem de triscar, porque sabe que aquela tem veneno. Qualquer animal sabe qual é a cobra que tem veneno e a cobra que não tem veneno. Mas sabe, irmãos, a serpente entrou numa fria. Como entrou numa fria? E foi parceira do inimigo ao compartilhar essa fria conosco também. O segundo ponto, passe a observar agora a abordagem satânica através da serpente com Eva. O foco principal dessa abordagem tinha a intenção de atingir diretamente a Deus, como se fosse humilhar a Deus. Sabe por quê? Porque o foco principal dessa abordagem, de cara, conseguimos perceber que o diabo queria implantar o monismo na raça que não tinha caído, fazer com que esses seres, o casal, se achassem Deus. Isso é monismo, é pessoa se achar Deus. E é o que o diabo quis levar Eva a se sentir, e convenceu-a, tanto que ela pecou. E quando levou para o marido comer, o mesmo problema. Ele não questionou, ele não duvidou, ele não conversou em nada, ele simplesmente desejou, porque já vinha cultivando esse desejo. Quando viu que Eva comeu e não morreu, como ela viu que a serpente comeu e não morreu, aí não teve dúvida, foi fatal. Mergulharam de ponta cabeça, mas arriou o pneu de todo mundo junto. Isso é que eles não sabiam que ia acontecer, mas o diabo sabia.
É enganador fatal. Por isso que ele é mentiroso e homicida desde o princípio, disse Cristo. Ele sabia. Mas o homem também sabia, mulher também sabia, fez que não sabia. Quis arriscar, quis pagar para ver. E ficou caro. A implantação do monismo. E esse monismo, que a pessoa se achar Deus, se tornaria a fábrica de politeísmo sobre a face da terra. Reis e faraós se achavam Deus, além de adorar e cultivar aquele monte de deuses. Não só cultivavam a crença em muitos deuses, a coisa da natureza, imagens de esculturas, etc, etc, etc. Eles também se achavam deuses. Queriam ser reverenciados. E por incrível que pareça, dentro da região que um dia foi o Éden, é onde mais se proliferou esse tipo de coisa. Olha o foco de Satanás. Contra Deus e a tudo que pertence a Deus. O terceiro ponto, a implantação da dúvida no inevitável aumento da vulnerabilidade da vítima. É uma atitude satânica. Causar dúvida. Será? Será que Jesus vai voltar? Será que ele vem mesmo? Será que as profecias vão acontecer? Não, isso vai demorar muito. Eu vou pecar mais um pouquinho. Eu vou ficar na cachaça da meretriz de Apocalipse 17. Ficar meio bêbado dentro da igreja com o pecado. Mas Pedro nos disse: sede sóbrios e vigilantes. E a dúvida é um ícone fatal para nós continuarmos mergulhados no pecado. Um quarto ponto. Satanás tinha como foco também implantar a sedução fatal. E a sedução continua até hoje. Nós não comemos com os olhos. Um prato pode estar ruim de tempero que for, mas se estiver bonito, enche os olhos. Só depois que põe na boca que vai ver que não prestou nada. Muitas vezes um pratinho feio, simples, pratinho esmaltado, garfinho torto, fogãozinho caipira lá no cantinho, tem que ir lá no fogão caipira servir. Você come uma comidinha gostosa, não tem nada de beleza, mas pensa no tanto que é gostoso. E às vezes um prato bonito, sal de mais, sal de menos, tempero de mais, tempero de menos. A sedução é fatal. Com o pecado não é diferente. Os olhos, as fantasias. Por isso que os olhos são as janelas da alma. E essas fantasias, Jesus avisou muito sobre elas um dia. Cuidado para que a luz que há em ti não seja trevas, hein? Nós estamos iluminando trevas e com luz errada, de fonte errada. Sensação de força que não tem nada a ver com o poder de Deus. Está vindo de fonte errada. Falsa sensação de segurança ou de certeza. Cuidado com a sedução, ela é fatal. Em todos os seus níveis. Quinto ponto, ele tinha o objetivo de implantar a contaminação fatal. Veja bem, ele contaminou a serpente, que evidentemente deve ter proliferado de alguma forma no mundo animal. Porque lá fora do jardim, a bagaceira já estava acontecendo há muitos anos. Como nós vimos, glaciações, etc., era dos dinossauros, não sei mais o que, confusão, asteroides. Ali estava tudo bem até agora, com certeza absoluta. Não tem dúvida de dizer sobre isso. Está revelado, está escrito. Dentro das entrelinhas da Bíblia dá para ver claramente isso. Aonde não tem pecado, está a divindade imperando. Aonde está o pecado, está a morte imperando. Por um entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Por outro entrou a morte, e pela morte a ressurreição. Não
tem como fugir disso, é bíblico. A serpente contaminada veio contaminar Eva, e Eva foi contaminar o marido. E o pecado é sempre assim. Tem como foco angariar exércitos, arregimentar exércitos, buscar apoiadores para as ideias rebeldes. É assim que acontece, sempre foi. Isso é no mundo político, no mundo religioso, no mundo social, no mundo familiar. Sempre, sempre, sempre. Enquanto existir pecado, isso vai continuar. Cuidado com a contaminação. E o sexto ponto, que essa queda, a parte 1, nos registra claramente a ponte de isolamento universal para tratamento da raça caída, tratamento hospitalar da raça caída. A queda, parte 1, aqui dentro do jardim, abriu esse leque. Já foi atingido um membro da liderança do mundo animal e já foi atingido um membro da liderança do reino humano, dentro do jardim do Éden. O Éden, já vimos que já não tinha tanta beleza fora mais. Provavelmente, com certeza, as dores, os gemidos da natureza já tinham atingido lá. Tanto que veio de lá um representante do mundo animal para dentro do jardim. Agora, o próximo líder ia cair, o companheiro dela. Por isso que a queda, parte 2, de cara, nós podemos observar no verso 6 de Gênesis, capítulo 3, que Adão não conversou, não questionou, muito pelo contrário, árvore desejável, ele viu que era árvore desejável. Uma conta muito prática. Eva olhou para a serpente e viu ela comendo, e não estava morta. E cultivava há quantos e quantos anos aquele desejo de um dia, quem sabe, experimentar. Achou o momento certo. E aquele momento foi transferido para o marido. E o marido não questionou. Ele sabia da inteligência dela, do discernimento dela. Só que ele cometeu uma falta muito grande. Abriu mão do seu próprio discernimento e investiu no desejo. Esse é o problema. Por isso que é interessante deixarmos o Senhor governar o nosso querer e o nosso efetuar. É bem mais seguro. Porque nossos desejos estão contaminados pela influência do mal, pela tendência de um mundo caído. Eles já conheciam a história da queda lá no céu. Conheciam muito mais do que o que está escrito, do que o que está revelado. E caíram. Assim mesmo caíram. E agora estavam próximos de perderem aquele lar. Aquele lar, em pouco tempo, seria transferido para o céu. E aqui embaixo ia ficar a bagaceira. Conhecido como fértil crescente, o lugar, berço do qual onde se formariam as primeiras civilizações da Terra. Mas Adão, como eu disse, não questionou, não conversou nada, simplesmente mergulhou na onda para ver o que ia acontecer. O segundo ponto, no verso 7, do verso 6 para o verso 7 de Gênesis 3, eles tomaram o primeiro grande susto. Ficaram nus. E o segundo grande susto, ouviram a voz do Senhor no jardim, vindo em direção a eles. Pensa, meus amados irmãos, tenta entender. Quem vivia eternamente, com uma roupa muito especial, quem sabe para viagens intergalácticas, dá até para ter aquela ilusão, aquela fantasia da roupa do super-homem, né? Algo assim parece que muito especial, né? Porque do momento que eles ficaram sem ela, eles sabiam que era tão especial que quando eles ficaram sem ela, eles sentiram pela primeira vez a sensação da morte, irmãos. E nada mais nada menos foi isso que eles sentiram.
Eles se sentiram perdidos pela primeira vez, acabados. E quando a cabeça em confusão com tudo isso que o organismo já havia sentido, aquela sensação de morte para quem vivia eternamente, agora começou a sentir tudo diferente dentro do corpo, começou tudo a mudar, passou a se sentir um mortal. Quem vivia eternamente agora se sentiu mortal abertamente, percebendo a morte às vistas, praticamente. Meus amados, que pavor! E numa hora dessa, ainda que a cabeça está fazendo assim, ó, escuta a voz do Senhor entrando, que muito mais do que o ouvido canino, era o ouvido perfeito desse homem, que conseguia escutar muito mais do que o que imaginamos hoje. Que o ser humano, ele estava acima de todos os animais. E hoje, quem sabe, em muitas situações, dos nossos sentidos está abaixo de muitos animais. Nós perdemos o controle da natureza. Hoje é uma briga de sobrevivência entre ambos os reinos, humanos e animais. Sabe, irmãos, esses dois grandes sustos, mesmo assim, conseguimos perceber a misericórdia e o amor de Deus. Porque eles não poderiam continuar com essas roupas e se sentirem tão fortes vivendo em pecado. Que seria do resto da humanidade? Que seria da história da criação do universo? E a misericórdia e o amor dele, que ele podia ter aparecido dentro da moita de figueira, e nós já conheceríamos logo o primeiro infarto. Mas não, ele veio de longe, chamando o nome, esperando o momento da abordagem, esperando o filho sair do chiqueiro, o filho pródigo, e vir abraçar o pai. Mesma coisa da parábola. Ele não invadiu a moita. Deus não invadiu a moita. Ficou chamando eles para eles saírem do chiqueiro. Que eles se meteram, até que eles saíram. Pelado do jeito que estava. Só tampou com folhinha de figueira. O que adianta isso? Para quem tinha uma veste tão maravilhosa? Aqui, o terceiro ponto observado nessa queda, parte 2, é que a queda desse casal no jardim do Éden, tentando contaminar o jardim do Éden, esse casal foi imediatamente excluído e anexando numa interação universal com todos os seres que pecaram. Porque nesse exato momento, a batalha que estava acontecendo no céu resultaria na queda daqueles seres aqui para esse mundo. E os que já pecaram aqui, e os que iriam pecar dali para frente, continuar em pecado dali para frente, iria começar há 4.000 anos antes de Cristo. Uma história de pecado que traria um dilúvio, que traria o Filho do Deus vivo, do unigênito, para esmagar a cabeça da serpente, e ainda voltaria pela segunda vez, como terceiro ponto, para nos buscar e nos levar para o reino eterno. Os seres do universo estariam isolados nesse planeta, e esse planeta isolado da eternidade. Só habitam mortais aqui nesse planeta, aceitando ou não uns aos outros, vendo ou não uns aos outros, interagindo ou não uns com os outros. Só habitam mortais nesse planeta. E que um dia esse sono da morte vai deixar de existir, que é apenas um controle habitacional do planeta, porque não tem para onde mandar, não temos tecnologia para ir para outros mundos, e nem permissão e como habitar. Então o sono da morte controla esse sistema habitacional do planeta. Um dia isso vai deixar de existir, e somente o absolutismo da divindade vai prevalecer. Morte e vida. Morte de uma só vez para todos os rebeldes, Satanás, os ímpios e todos os pecadores que insistirem no pecado, e salvação para todos aqueles que deixaram de ser rebeldes, que aceitaram a graça de Deus, que mergulharam na graça de Deus. E para sempre, de forma absoluta, seremos reintegrados na eternidade. Esse planeta volta a fazer parte dela. E muitos detalhes que não dá tempo de entrar agora. Lá no Escatologia 3, se você entrar, assistir aula 1, aula 2, aula 3, assiste a Escatologia todo. Escatologia 3. Foram aulas gravadas ao vivo
na minha igreja, a igreja da Vila Nova em Goiânia, onde eu frequento. Sabe, meus irmãos, as consequências. Sexto tema. Essas consequências, vamos analisar 6 sínteses. A primeira delas, grande visão. Se sentir nu no meio da rua, diante de todos, né? É uma grande visão realmente, né? A primeira sensação da morte. Segundo ponto, o amor e a misericórdia de Deus na forma de abordagem. Numa abordagem salvística. Sempre Deus nos procura e nos chama. E nunca é tarde para ouvi-lo e atendê-lo. Um terceiro ponto que podemos observar ao analisarmos Gênesis capítulo 3, não somente do verso 10 ao 19, mas do 7 ao 24. Para olharmos essas 6 sínteses, seria interessante observar do verso 7 ao 24. O terceiro ponto aqui, o primeiro jogo de empurra das vítimas do pecado. Nós podemos ter o relato registrado ali no Gênesis. As pessoas sempre querem justificar os seus erros. Erros não se justificam, muito menos pecado. Quarto ponto, a distribuição justa e adequada do remédio amargo para a recuperação dos doentes, que nós conhecemos como maldição. Isso nada mais, nada menos foi uma forma de bloqueio para a natureza criada deste planeta. Aonde, na natureza, coisas do gênero espinhos, ervas brabas, abrolhos, folha caindo das árvores, foi uma forma de começarem a conviver com a morte, a própria natureza. Até o gado engana. Mete a boca numa erva dessa e morre, sem dó e sem piedade. Isso é para saber que o pecado está aí. Não falei da galinha que conhece a cobra venenosa? Mesma coisa. Ela conhece a morte. A natureza conhece. Mas por estar tão envolvida no pecado, às vezes se engana. E quando se engana, morre. Brincou, dançou. Não brinquem com o pecado. No homem, coisas como suor, como dor, sofrimentos, amarguras. Toda a natureza gemendo agora. E esse gemido todo transferido para cá de forma física, mas de forma espiritual, os seres todos sofrem de saber que somos membros desse gemido aqui nesse mundo. O quinto ponto é um ponto polêmico, mas não foi eu que escrevi, está aí na Bíblia. Percebam que no verso 20, a mulher, durante essa distribuição do remédio amargoso, que nós conhecemos como maldições, né? Sobre o pecado. Mas é um remédio amargoso. Inevitável para a conscientização do tipo de vida que vivemos neste mundo. Aqui no verso 20, aparece um detalhe muito curioso. Mas muito curioso. A mulher mudou de nome. Sabe qual era o nome da mulher, né? Vocês não esqueceram disso. Gênesis 2, 23. Varoa. Esse foi o nome dela. Gênesis 2, 23. Não foi eu que escrevi. Está aí na Bíblia. Aqui no verso 20 do capítulo 3, ela passa a se chamar Eva, porque é a mãe de todos os seres viventes. Ela não era mãe de animal. Ela era mãe de pessoas. Pessoas essas que os que não pecaram ficaram no jardim e foi embora. E um dia nós vamos conhecer. Os que pecaram já tinham sido colocados para fora. E viviam lá no gemido da natureza, como o gemido que já existia dos seres que caíram lá no céu. Há milhares de anos. Presta atenção. Agora o casal foi colocado para fora. Amados, ela passaria a ter
parto com dores daqui para frente. Até ali não tinha dor para ter parto. Aí fica uma coisa clara, que o sistema de procriação do reino absoluto é um, do reino terreal é outro. O sistema de matrimônio e procriação dos seres lá daquele reino é um, daqui é outro. Por isso que o sistema de casamento não tem nada a ver do que tinha lá, do que tem hoje. Por isso que Cristo comentou o que comentou sobre os anjos: não se casam nem se dão em casamento. Mas em lugar nenhum da Bíblia está dizendo que anjo não procria, ou que anjo não tenha sexo. Só na mitologia e na cabeça de quem quer. Mas não dá tempo de entrar na lição e aprofundar nessas coisas agora. Mas vai lá na escatologia, estuda escatologia, que você vai cavucar isso tudo lá dentro. São assuntos bíblicos, não é inventiva e nada de lição nova por aí. É a Bíblia velha, velhinha, milhares de anos escrita. Tá aí. Só é novidade da cabeça de quem está acostumado com carochice. Até a Bíblia como um livro de carochinha. Mas se você olhar a Bíblia, com a sua essência, com tudo que ela sofreu de agressão, está tudo aqui dentro. Para a honra e glória de Deus. E o último ponto que aparece aqui, nessa síntese das consequências, é o primeiro registro da Bíblia da existência de querubins. Aquele sistema de transportes que tem ali em Ezequiel capítulo 1, capítulo 10, lá em Salmo 18:10, que fala que o Senhor montou no querubim e voou pelas asas do vento, que tantos tradicionalistas dão ataque epilético dentro da igreja quando fala nisso. Cai no chão espumando a boca e tremendo. Fica maluco. Não acredita que dentro da Bíblia está registrado um negócio desse. Aí quer dar explicação ridícula sobre Ezequiel 1 que não tem o menor fundamento. E se conseguir analisar com carinho, vai ver, claro, que querubim é um sistema de transporte. E mais, que aqui no Gênesis lançou uma espada flamejante, revolvente, campo de força. E nós estamos falando de quê? O jardim tinha aproximadamente, a região do Oriente Médio, 2.000 quilômetros cada lado dele. E todo esse jardim foi cercado, e para que foi cercado com esse campo de força? Para que o homem não atingisse, não alcançasse a árvore da vida novamente e comesse e vivesse em pecado eternamente. Tem mais coisa entre o céu e a terra, meus amados irmãos e irmãs, do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. E está aí nas Escrituras Sagradas. E não fui eu que escrevi. Mas está aí para mim e para você. Eu e você temos a obrigação apenas de pegar, analisar, estudar e com oração para entender, compreender, ter condição de praticar e de transmitir a outros. Sétimo tema, a tristeza da maior certeza e a nobreza da maior grandeza. Sabe quais são? O sono da morte e o perdão. O sono da morte é a tristeza da maior certeza que o mortal tem. E o perdão é a nobreza da maior grandeza que o mortal pode ter nas mãos. Observem que são dois pontos importantes na nossa fé. Ter consciência que somos mortais e ter consciência que o perdão pode fazer um crochê entre a perdição e a salvação. Deus nos perdoa, mas você perdoa o seu semelhante? Na oração do Pai Nosso, tem isso como base. Perdoa-nos, assim como os temos perdoado aos nossos devedores. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Santo Deus, fortaleça, Senhor, a nossa fé. Abra o nosso entendimento. Encha-nos do conhecimento do Teu reino. Capacita-nos a andar nos Teus caminhos de maneira firme e ascendente rumo ao Teu reino. Abençoe a nós, os nossos lares representados, e que nesse próximo ano, todos os Teus escolhidos que habitam sobre a face da terra tenham a maior certeza ainda da salvação gratuita que Tu nos oferece neste momento. Nós Te suplicamos, nós Te agradecemos todas essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor.
faz pra mim.